E pessoal, sejam bem-vindos, né, à nova UC Eletricidade, né? O pessoal chama de eletricidade básica, né? Então são princípios da física. E eu abri aqui a plataforma. Deixa eu até compartilhar com vocês. Eu já peguei já o arquivo pelo material, eu dei uma olhada aí, são duas bibliografias que vocês têm. Eu abri aqui uma turma aqui, mas o que aparece de conteúdo para vocês é semelhante, né? Relembrando, se você aperta aqui, ó, desse aqui do lado direito, ó, você altera a visualização. Eu, particularmente, né, eu gosto desse tipo de visualização aqui, sem ser essa de caixa aqui que a gente está vendo. Que às vezes aparecem umas imagens assim que deixa a gente confuso. Então, pelo que eu vi aqui, tem duas situações de aprendizagem, mas acredito que tenha mais aí. Então, só para quem não, na hora que você entra na sua disciplina aí, né, na de eletricidade, tem aqui o conteúdo do curso, né? Então, esse daqui, ó, que está escrito, deixa eu até, ó, na hora que eu evidencio ele aqui com o mouse, é porque ele está escrito de amarelo, né? Essa fonte aqui não favorece. Esse daqui é aquele conteúdo SCORM que tem vários desafios, né? Então, tem o SCORM, que são os desafios da parte um, que é desse livro aqui, né? E tem também o da parte 2. É esse. Então, ó, esse em PDF aqui, ó, esse que está aparecendo no rótulo aqui em PDF, esse é o da parte um, esse daqui, ó, volume um. E esse outro aqui, ó, que está com rótulo de PDF, é o da parte 2. Então, essa é a apostila, né? É esse material que vocês estão vendo aqui na esquerda aqui, que vocês vão ter acesso. Eu, assim, uma dica, quando vocês estiverem no navegador, aí, por exemplo, eu preciso olhar, por exemplo, aqui, a apostila, né, da parte um, né? Aí ele está carregando aqui, né? Aí a dica, pessoal, é vocês carregarem ela aqui, ó, numa aba. Aí vocês abrem outra aqui, ó. Daí, não, isso que é comunicação. Aí vocês entram na outra aba, ó. Vocês entram no, por exemplo, situação de aprendizagem um, né? Os descritivos aqui, ó. Os desafios. E aí você olhando na outra aba aqui, ó, você pode até destacar aqui, ó. Se você tirar aqui, ó, o navegador, ó, eles conseguem pôr até ele aqui de lado aqui, né, na apostila. E essa, assim, facilita bastante para a gente aí. Então, pessoal, a gente iniciando a parte de eletricidade básica, né? Então, aí voltando aqui, né? Tem o score, que tem os desafios, né? São carregados, é tipo uma apresentação aqui, né? Mas eu, nesse caso aqui, eu vou me pautar, né? Pelo livro aqui, que é mais fácil. Daí a gente vai falando sobre os assuntos, beleza? Mas antes da gente continuar aqui, eu preciso fazer um aviso para vocês. Deixa eu pegar aqui o calendário aqui, ó.
Então, hoje é a nossa primeira web aula, né? Beleza, 16. No próximo, a próxima web aula vai ser dia 23. Então, pessoal, na próxima semana a gente está organizando aqui, né? Já está praticamente tudo fechado, um workshop. O que que é esse workshop? Esse workshop, né? O tema dele é o workshop da indústria 5.0. Nós estamos aqui com um trabalho, né? Por exemplo, isso eu não digo só no Senai, mas toda escola, né? Que é, é, faz cursos, né, de eletrotécnica, engenharia elétrica. Lá na Federal acontece a mesma coisa. Lá no Instituto Federal, que é a antiga escola técnica, né, aqui, né, o IFG, na Universidade Católica, onde eu fiz, o pessoal foca mais na parte do consumo, né? Quando a gente for Ô, pegar a professor, matéria. Sim, ô, pois não. professor, tô me avisando que no grupo tem uma galera que não consegue entrar na aula. Tem um monte de gente que não consegue entrar. Aqui me mandaram no grupo umas 4 pessoas não conseguem acessar a aula. Mas eles entraram dentro da sala, eles falaram aí? Sim, eles mandaram que tem uma foto. Quando a reunião Sim, você começar, tem. informar. Oi? Então, você entra aqui, ó, por exemplo, você vem aqui na área de trabalho, né? Ó, vou entrar aqui na turma de Gravataí, por exemplo, né? Você clica nela aqui, ó. Aí logo abaixo, aí, por exemplo, se tiver essa visualização, fica mais difícil. Ó. Você vem aqui, ó, no canto direito aqui, ó, Uhum. alterna para essa visualização. E tá aqui, ó, nesse símbolo aqui, ó, que tem um livro, ó, acesse a web online toda terça. Aí é aqui que vocês vão clicar, né, para entrar, ó, tá vendo? Ó, que Sim, sim. vai É, carregar o link. sim, eu consegui, mas uns 5 não conseguiram. Diz que tá dando uma mensagem aqui. Eu vou Ah, falar com só um o grupo minutinho, aqui. pessoal. Só um minutinho que o monitor tá querendo falar comigo. Sim, pois não? Uai, estranho. E eu coloquei para entrar automaticamente. Tá ok. Né, eu vou olhar aqui. Ah, não, o Luciano me explicou aqui que o pessoal tá no lobby. Estranho. Professor, professor Pablo? Sim, pois não. Eu tô te ouvindo, Vinícius. Matheus, o pessoal está entrando na web aula de oral escrita, por isso que não aparece a reunião. Eles têm Ah, que entrar em sim. eletricidade. Isso, em O pessoal. eletricidade. Tá, Aqui tá ok. Ah, é por isso, ó, porque aqui, ó, tá automático. Vocês estão vendo na Uhum. tela aí, ó. Quando eu venho aqui, ó. Não, não é essa aqui, não. Deixa eu ver. Quando a gente vem aqui, ó, em configurações, aí, opções de reunião, né? Aí eu já venho aqui, ó, porque antes estava pessoas da minha organização, né? Aí eu coloco todos para você automaticamente entrar, né? Não precisar toda hora que o pessoal entra, né? Eu autorizar. Sim, aqui também os caras também. E o que está acontecendo é isso que o Vinícius falou aí, é que o pessoal está entrando em comunicação oral escrita, é por isso que eles estão lá esperando lá no lobby. É isso. Vocês avisam para eles aí, por gentileza? Sim, eu aviso aqui o pessoal no grupo aqui. Valeu. Tá ok. Obrigado, viu? Então, pessoal, aproveitando aqui pessoal, quem tiver aí com o microfone aberto aí, eu acho que ficou alguém aí. Ficou alguém com o microfone aberto, não tô. Tá dando interferência aqui. Ah, era aqui do Roberto. Então, pessoal, voltando aqui. Vocês estão vendo aqui o calendário, né? Então, hoje, né, é a primeira aula de eletricidade. Próximo dia 23, né, vai ser a segunda. E daí, o que que eu vou fazer? A gente tem, né, esse workshop, ele vai ser dia 22, 23, 24 aqui é feriado, né?
Então, vai ser dia 22, 23, 25, 26 e dia 29. Então, esse workshop, né, igual eu estava falando, ele, já vou até deixar o mouse aqui em cima, né? Ele vai ser sobre a indústria 5.0, né, que naturalmente e por tradição, né, nas escolas aí de engenharia elétrica, eletrotécnica, o pessoal foca mais lá na matéria, eu ainda vou ministrar, ou eu ou outro professor, né? A matéria de NR10 fala das fases, né, no sistema elétrico de potência, né, que é o sistema maior, fala das diversas fases que tem nesse sistema elétrico. Então, a gente tem a geração, onde a gente cria, né, energia, que tem hidrelétrica, termoelétrica e por aí vai, né? Usina solar, nós temos a geração, transmissão, distribuição e o consumo. Aí o consumo, por exemplo, que o Senai, né, ele tem expertise na parte, o consumo o que que é? As instalações prediais, né, condomínios ou unidades consumidoras, né? Vocês vão aprender esse jargão, né? O que que é uma unidade consumidora? É uma residência ou um estabelecimento comercial ou uma indústria que recebe no ponto de entrega energia, né? Às vezes ela recebe diretamente da média tensão. Pessoal, abaixa o microfone, por favor, quem entrou aí. Ok. Então, a parte do consumo, né? Ela é focada no predial, no industrial e no comercial. Só que, tradicionalmente, todas as escolas, não é só o Senai, todas as escolas que ensinam eletrotécnica, tecnólogo em eletrotécnica, engenharia elétrica, ou seja, tudo no tocante à eletricidade, foca mais na parte de consumo. Só para vocês terem uma ideia, eu fui aprender sobre geração, transmissão e distribuição quando, depois que eu formei, aí eu já estava trabalhando em escritório, fazendo projetos, né? Projetos, né, desde industrial, comercial, residencial também, tinha residencial de alto padrão, né, que eles chamam, né, que é o de luxo. Só que eu tinha o quê? Uma deficiência nessa outra parte, que é geração, transmissão e distribuição. Daí eu só fui aprender quando eu entrei numa construtora. Daí, só para vocês terem uma ideia, eu fiquei por volta de 6 meses só indo nessa escola e fazendo o curso lá. Aí lá eu fiz o curso de eletricista de distribuição, aqueles eletricistas que ficam aí fazem a montagem, né? Eles plantam um poste, depois de plantar o poste, literalmente esse é o termo, né? Parece engraçado, né? Planta o poste, faz o tracionamento dos cabos, né, interliga a infraestrutura de distribuição. Pessoal que também interliga, eu trabalhei numa empresa que eles faziam o lançamento de torre de linha de transmissão. Trabalhei também para uma pequena, eles chamam de PCH, né, uma pequena central hidrelétrica. Aí tem várias arquiteturas, tem a fio d'água, que ela não tem uma queda. Ela é literalmente no nível zero da água, daí você utiliza uma turbina especial, chama turbina de bulbo. Como que eu aprendi isso? Infelizmente, né, eu tive a aula lá na Faculdade de Engenharia Elétrica, só que mais aprofundado, eu não tive esse conhecimento. Eu tive que trabalhar na área e eu fiquei por volta de 6 meses, eu nem ia na construtora. E o pessoal lá da engenharia, né, engenheiro civil, engenheiro mecânico, engenheiro eletricista, eles nem batiam ponto, a gente nem batia ponto. Ia lá, fazia o treinamento, e eu fiz o treinamento de eletricista de distribuição, isso já formado, né, e trabalhando, né, depois de formar, trabalhando com CREA e tudo. Eletricista de distribuição, fiz o curso de eletricista de linha viva de distribuição, linha viva de transmissão, daí eu fiz um outro curso chama montador eletromecânico, que é para montar estruturas de transmissão. Ah, mas você fez isso para trabalhar na área? Não, porque na empresa que eu trabalhava, eu tinha a função de fiscalizar. Levem isso para a vida profissional de vocês, pessoal.
para você fiscalizar um serviço, ou você tem que ser, né, você tem que ter a mesma função, ou seja, o mesmo conhecimento daquilo que você está fiscalizando. Por exemplo, se você vai fiscalizar rede de distribuição de energia, né, os postes, você tem que ser, no mínimo, um eletricista de distribuição. Porque, né, você tem que ter o conhecimento até para você dar a dica, né, pro chefe de equipe. O chefe de equipe seria o mais experiente, né, para você dar dica para ele, dica pro oficial. Aí, dependendo da concessionária, chamam de primeiro oficial, ou então eletricista A, eletricista B, né, tem toda uma nomenclatura. Então, você precisa desses conhecimentos. Ah, professor, mas você não tinha feito engenharia elétrica? Fiz. Porém, no curso de engenharia elétrica, por exemplo, né, e não é diferente nos outros, ele é focado, né, na teoria, tem uma parte prática. No de engenharia tem menos parte prática. No curso de eletrotécnico, por exemplo, de vocês, no de tecnólogo. O de engenharia, né, no caso da engenharia elétrica, ele tem mais a teoria, né, e teorias assim mais avançadas, mais pesadas, né, a parte da matemática. A gente tem o cálculo integral, né, que a gente precisa para a gente poder compreender desde dispositivos eletrônicos até dispositivos, né, na parte de eletrônica de potência ou na parte de potência propriamente dito, né, transformadores. Então, a gente está com esse trabalho de tirar o aluno do arroz com feijão, né, lá do consumo, né, do comercial, do industrial, e colocar esse aluno para conhecer o restante do sistema elétrico de potência, para ele ter expertise. Só para vocês terem uma ideia, eu já ministrei treinamento de eletricista de distribuição para colegas meus que fez engenharia elétrica comigo, porque eles também tinham sido empregados em outras empresas, em outras terceirizadas. Na época era a Enel, né? Eles tinham sido empregados nessas terceirizadas, só que no curso de engenharia não era focado na prática, ali no dia a dia, né? E muito menos, né, a parte de sistema elétrico de potência, eu devo dizer que ela é bem deficitária. Então a gente está com esse trabalho. Todo ano nós chamamos personalidades, né? Pessoal, por exemplo, né, o diretor lá da Agência Nacional de Energia Elétrica, um engenheiro que tem experiência na parte aí de governança, na parte de tarifação, ou seja, desde a área prática até a área, né, mais administrativa, essa parte de normas, né? Tem hora que você nem parece que você formou em engenharia, parece que você, sei lá, fez um curso de direito, por exemplo. É tanto termo que você tem que analisar, tantos pormenores, né? Igual a gente viu lá em comunicação oral escrita, né? Eu vi a dificuldade de muitos, né? Muitos falaram, professor, lá em 1900 e Guaraná de rolha é que eu fiz o segundo grau, já tem muito tempo, e eu não escrevo muito, né? Ainda mais no editor de texto, né? Eu não tenho essa expertise, né? Mas é igual eu falei para muitos, né? A gente tem que já começar desde agora a gente fazer esse movimento, né, para ir praticando, né? E daí, aí por isso que o Senai, né, a gente está fazendo essa ação, chama Workshop da Indústria. Eu vou enviar o link para vocês, né? Workshop da Indústria 5.0, vai ser o desse ano. Então, nós chamamos, né, personalidades. Eu chamei o presidente da Associação de Engenheiro Eletricista aqui, de Goiás, né, o que eu sei aqui de cabeça, né? Eu chamei o Hélio Domingos, que ele é um engenheiro mecânico, ele é engenheiro, de segurança do trabalho, e ele foi membro, né, por muitos anos da Comissão Tripartite, o anexo 12 da NR12. O que que a NR12 trata, professor? Né, eu estou chegando agora, que mal comecei a fazer o curso, você fala esses termos aí, né? A NR12 são os caminhões de cesto, que tem o cesto aéreo, que ele é dedicado para elevar pessoas, né, para você fazer um trabalho que o eletricista de linha viva de distribuição, ou seja, existe o trabalho que a gente precisa fazer a manutenção, fazer a montagem, né, principalmente a manutenção, com o circuito energizado. Embora lá na NR10 a primeira diretriz é você fazer a desenergização do circuito, né? Existe esse precedente. Depois, quando a gente estiver lá em NR10, eu vou explicar melhor esse precedente.
Então, o Hélio Domingos, ele foi, né, o membro da comissão tripartite, ele que escreveu o texto, né, e os anexos na parte de cesto aéreo, que trata, né, do ANR-12, também a ANR-35, o trabalho em altura. Então, a gente, né, chamou esses e outras personalidades aí do sistema elétrico de potência ele vai ser em média, pessoal, eu vou escrever isso, eu vou mandar aqui, ó, para vocês, ó, na hora que eu entro na sala de cada um, ó, por exemplo, Gravataí, ó, quando eu venho aqui, ó, nesse balãozinho aqui, ó, essa mensagem ela chega para todo mundo aqui, ó. Por exemplo, essa turma tem 25 alunos. Então, eu vou cada uma das 5 turmas que eu estou ministrando aula e vou enviar o link para vocês se inscreverem, né, nesse workshop. Aí, ele vai ser, igual eu estava explicando, né? Por isso que eu precisei desse tempo todo aqui. Então vai ser dia 22, 23, aí 24 vai ser feriado, não terá, né? Então 22, 23, 25, 26, e por não ter no dia 24, né, nós vamos estender para o dia 29. Então, na próxima semana, nós teríamos a aula, né, a segunda aula aí de eletricidade básica. Aí o que que eu vou fazer para vocês, né, não, como se diz, não perderem o fio da meada? Para vocês estarem no workshop, o workshop ele vai ser das 19 horas, mas fiquem tranquilos, eu vou mandar aqui na sala de cada um aqui a mensagem, né? E ele vai ser tanto na plataforma Teams como no YouTube. Alguns, às vezes, não conseguem entrar no Teams, né, lá na hora, mas vai ter também o link tanto do Teams quanto do YouTube para vocês assistirem. Então, o intuito, nesses 5 dias aqui, ó, do dia 23, 22, 23, 25, 26 e 29, das 19 horas até as 22 horas, nós teremos essas personalidades que vão, né, palestrar. Vai ser em média cada palestrante do setor elétrico aí, vão ser 40 minutos em média, ele vai passar a teoria, mostrar o que está acontecendo no sistema elétrico de potência, né? Desde a parte de automação, ou seja, dentro do chão de fábrica, até a parte lá da geração de energia, né? E eles vão dar uma visão melhor, né? Porque quando a gente está lá, até no segundo grau mesmo, ou então no curso técnico, igual vocês estão, né? A gente vê as teorias, faz aqueles exercícios, né? Por isso que até na UC anterior eu mostrei laudo, eu peguei, né? Obviamente, né? Troquei o nome, né? Por causa da lei de diretrizes e base, a lei de proteção de dados, né? Eu peguei é, pareceres reais, só mudei os nomes, né? Opa, ó, o microfone de alguém tá aberto. Desliga aí, por gentileza. Então, pessoal, aí, né, voltando aqui, aí eu só mudei os nomes para vocês, né, por exemplo, verem como que era um relatório real, né, aquele relatório que está aqui na atividade de vocês, né, na primeira OC, por exemplo, é um exercício projetado para vocês terem uma primeira impressão, né, do que é um relatório técnico, no caso lá eram vários relatórios de acidente, né, então por isso que eu peguei um laudo, se eu não me engano, acho que eu cheguei até a mostrar uma proposta de honorários que você faz para o juiz, né? Para vocês terem esse primeiro contato. Então é importante, a gente faz isso. Antigamente a gente fazia isso para as turmas que já estavam finalizando, né? Hoje em dia a gente estende, né, para todas as turmas, desde os que estão fazendo a primeira OC até a 16ª, são 16 matérias, né? Até a 16ª OC, para vocês justamente já ter um contato. Eu sei que muitos, se eu não me engano, tem um da turma aqui que ele é técnico de segurança do trabalho, ou seja, já tem conhecimento da área, mas é importante que vocês participem desse, né? Principalmente desse que vai ter no dia 22, né? E aí, depois, né, que, que terminar o workshop, né, a gente deixa gravado no YouTube para vocês assistirem. Mas é importante, por exemplo, vocês estarem ao vivo,
porque aí, depois que o palestrante finalizar, né, explanar, né, o tema lá da palestra dele, né, ele abre, se eu não me engano, vai ser 15 minutos, né, para o pessoal, aí a equipe aqui olha lá no YouTube, vê as perguntas padrões, aí faz a pergunta lá para o professor, assim, para vocês terem, né, um contato. Aí, como vocês, né, do dia 22 até o dia 29, né, principalmente no dia 23, que vocês têm aula comigo, né, aí o que que vai acontecer? Eu vou gravar uma aula, aí lembrem, gente, essa aula já vai estar gravada, a do dia 23, né, eu acredito que até sexta-feira eu consigo gravar a próxima aula de eletricidade básica. Então, eu já vou gravar ela antecipadamente, ou seja, não precisa entrar no dia 23 aqui na sala. Daí vocês vão ver o link, né, que eu vou enviar aqui pelo balão, né, sobre de inscrição, né, e para vocês entrarem lá na live. Participem, né? Vai ser extremamente importante aí para vocês, né, terem uma visão aí melhor aí do setor elétrico, né, como um todo, né? A gente está, né, pleiteando aí, ó, nos próximos aí, outras personalidades para justamente, né, a gente, como se diz, fechar as lacunas que num curso é aquela história. Vocês têm toda a disciplina, ela foi projetada, é igual um jogo de videogame, né? Ela é projetada para vocês cumprir uma tarefa e no final, né, caso vocês consigam, né, tirar, né, a pontuação máxima, que aqui no caso dessa plataforma que é 100. Porém, né, na vida real, né, na vida profissional, é, não é assim que funciona, né? Nós temos problemas que eles não estão num livro didático igual está nesse livro aqui de eletricidade, né? Nós temos problemas que podem fugir do escopo, né? Igual alguns problemas aqui da teoria de eletricidade, né? Que o pessoal, né, Professor, teve que, por exemplo, sim, pois não? o Fernando levantou, não acho que o senhor não está vendo na tela, mas o Fernando levantou a mão, ele está com alguma dúvida aí. Ah, não vi aqui. Sim, Fernando, pois não. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Tudo Boa bem? noite, tudo bem. Muito obrigado, meu amigo. Professor, eu cheguei um pouquinho atrasado, tá? Deixa eu só Sim, tirar uma dúvida. Hoje a primeira videoaula se inicia na de parte... eletricidade, isso. Tá, então, oral e escrita foi. Já finalizou. Tá. Mas se você ainda não enviou, né? Pelo menos eu dei uma olhada lá, o fórum, todo mundo já enviou. Pelo menos agora alguns enviaram ou não enviaram a atividade, ou então por exemplo, teve gente que colocou a resposta do fórum na atividade 1, por exemplo. Daí eu pedi para enviar novamente para mim. Então vai ficar aberto lá, viu? Ainda vai ficar aberto lá. Sim, não quero pegar muita aula de eletricidade, que é uma aula, que é a mais, é a cereja do bolo, né? Sim, Então, o que aconteceu comigo eu tentei fazer o trabalho, o SAP 1, SAP 2, porém ele não está aberto mais para mim, né? Então eu não consegui fazer o trabalho. mas isso aí Até não tá aberto, certeza? Ué, estranho. sim, deu. Até o dia que eu sou aqui do Senado de Caxias, tá? Aham, Caxias do Sul. Isso. Aí a coordenadora Alessandra, ela mandou uma mensagem acho que aí para o Senai para vocês, para Uhum. estar reabrindo essa atividade para eu estar fazendo, Sim, né? aí eu até pedi, foi até o dia 14, né, que eu tinha Isso, pedido para abrir, isso. porém, né, eu vi a necessidade de deixar aberto mais tempo. Então Daí ela tá travada, né? Eu vou pedir pro monitor, o Luciano, né? Não é mais o Leonardo Veríssimo, não, é o Luciano que está atendendo agora vocês. Daí eu vou perguntar para ele, né, para ver com o TI se está aberto. Eu pedi até para deixar aberto. Eu tinha no primeiro momento foi até o dia 14, né? e Daí daí hoje eu pedi para deixar mais tempo aberto aí
para dar a chance, né? Porque muita gente se confundiu, É, enviou as duas atividades em um único local, né? e E daí aí por causa que eu tinha errado lá na hora que eu escrevi. sim, não, bem tranquilo. Até Uhum. eu fiz passo a passo, até a última aula que eu assisti com você, eu fiz os passos que você nos ensinou, né? E ele não abre, ele vai direto como se fosse tivesse enviado, sabe? Mas Entendi. tudo bem. Entendi. Eu, Eu vou verificar sobre isso, tá bom, sim, Fernando? pessoal. Tá, muito obrigado. Foi de nada. Então, Fernando, assim, só para você ficar inteirado aqui, né? Eu tava falando pro pessoal, né, que vai ter o workshop. E no próximo, né, no dia 23, a aula do dia 23 eu já vou gravar ela antecipadamente, deixar aqui na plataforma, né, pedir para o Luciano postar. Tá, E aí nesse balãozinho aqui, ó, na da sua nuvem. sala, nesse balãozinho aqui, eu vou enviar o link do Teams, o link do YouTube para vocês assistirem o workshop. Sim, Então, no dia 23 não haverá aula, vocês vão assistir o workshop da Indústria 5.0. vai ser importante. Porém, a aula, vocês não vão perder essa aula, né, do dia 23. Já vou deixar ela gravada, né? Eu vou seguir com o conteúdo, tá bom? Tá, e daí esse workshop vai ter que dia, no seu dia 23? 22, 23, 25, 26 e 29. Do dia 22 até 29, esse workshop. Isso, é porque dia 24 vai ser feriado aqui, né? Tá. Então, aí por Aí, isso que vai dar o dia 29. aí todo dia, nesses dias, você vai enviar um link aí na nuvem no balãozinho para a gente acessar. Aham. Isso, aí em vez de vocês entrarem na aula de eletricidade, vocês vão entrar no workshop lá. Vai Muito ser, bom. vai ser muito bom, viu? Então, Profissionalmente. eu quero migrar para futuro ver um eletromecânico, né? Então isso aí vai ficar. Uhum. É muito bom. Vai ser palestras assim, bem diversificadas e com foco no profissional mesmo, né? Como se diz, no mundo real. Igual falava um professor meu, né? Com foco mesmo no trabalho, né? Que desenvolve. Então, Sim, como eu estava falando aqui, pessoal, essas tarefas, né, seja de comunicação oral escrita, eletricidade, né, gestão, NR10, segurança, né, a introdução à segurança do trabalho, elas são projetadas para vocês atingirem, né, ali um nível ali e chegar numa pontuação. Só que, assim como eu estava falando, né, na vida real, nós temos problemas que às vezes fogem, né? Ou seja, esses problemas não estão no livro didático, né? Assim como aconteceu lá com George Simon Ohm, acho que é esse o nome dele, né? O que elaborou a primeira lei de Ohm, né? Que a gente utiliza bastante na eletricidade, a segunda lei de Ohm, né? Então, assim, eu me lembro quando eu fazia o segundo grau, né? Eu olhava aquelas teorias e eu ficava, gente, isso é de comer ou passar no cabelo? Eu não entendia patavinas. Ou seja, na matéria, na física, né, você tem uma interpretação matemática, você tem uma formulação, e essa formulação, ela requer que você entenda alguns conceitos básicos, né? E é o que eu deixei para a gente falar hoje. Se vocês forem no material didático de vocês, e, ó, o livro 1, ó, essa parte aqui eu vou dar uma pulada nela aqui, ó, essa de comunicação e informação, né? Ela tem um gancho aqui ainda, né, em comunicação oral escrita. Professor, só uma Pessoal, curiosidade aí. sim, Jonathan. Aí na sua região aí tem mais escada metropolitana ou cesto aéreo nos veículos porte médio, Hilux, S10? Mas eu esqueci o nome dele, tem um que a escada, por exemplo, eu esqueci o termo, Metropolitana? ela já fica acoplada Veículo? né, no próprio veículo, né? É a Então, metropolitana? não sei se esse é o termo, mas assim, tem que antigamente, o que o pessoal fazia? Eles utilizavam o guindalto, né?
e fazia uma extensão, colocava aquela cadeirinha, né? Chama cadeirinha isolante. Aham. Eles faziam, assim, o primeiro palestrante, ele vai comentar sobre isso, né? Eles faziam uma espécie de gato, né? Porque um guindalto, ele foi, né, concebido e foi projetado para elevar cargas, né? Não eleva pessoas. Sim. Então, assim, acontecia muito acidente. Até tem um vídeo lá no YouTube, se vocês colocarem lá Hélio Domingos, né, no YouTube, vocês vão ver, tem uma aula lá sobre NR12 que ele ministra, né? É sensacional. Daí ele mostra alguns vídeos, cidadão, e o cesto, como um guindalto, a ponteira dele. Eles usavam aquela ponteira que chama gancho olhal. Aí basicamente ele é um gancho mesmo aqui, ó. Se a gente for só fazendo uma tangente aqui, ó. Ele é basicamente um. É estranho. Ah, tá aqui. Lá na ponteira, né? Você tem a parte lá do guindal. Aí ele tem uma ponteira aqui, ó. Que aí é um gancho olhal. Sim, sim. Aí o que que eles faziam? Literalmente colocavam um cesto lá improvisado. E era mais ou menos assim, em V, ó. Ainda bem que existe o AutoCAD, né? Que se eu fosse é, ganhar dinheiro desenhando a mão livre, eu tava Não, mas, ferrado, né? tá mais ou menos, não Então, dá pra. ainda aí o cidadão, né, por exemplo, ia fazer uma poda de árvore. Aí até na aula que ele ministra aí no YouTube, aí pensa, o cara vai utilizar o motosserra. Você, para utilizar o motosserra, você tem que estar firme numa base. E você não pode, deixa eu ver aqui, a câmera está aqui de frente, você não pode usar ele aqui, né, na sua frente, você tem que pôr ele de lado. Se caso o pino pega corrente e der errado, ele te dá um raneco full bem na cara aqui, né? Aí por isso que você tem que utilizar o capacete, tem que utilizar aquela viseira, né? Então, no início você fazer esse gato aqui, ó. Aí, por exemplo, só nesse ponto de fixação aqui, ó, o cidadão ficava balançando. Aí imagina, ele vai cortar a galha de árvore aqui, e aí ele fica balançando aqui e acontecia, né, muito acidente. Aí depois o pessoal fez o quê? Criou um cesto dedicado aqui, que é o cesto acoplado. Aí ele tem uma ponteira aqui, você acopla no guindalto hidráulico, né? Igual o pessoal conecta o trado, né, para fazer poço artesiano, né? Que é aquela broca gigante, né? Que a gente inclusive utiliza lá no aterramento temporário, né? Então, assim, os primeiros tem até um da Hits, que hoje, se eu não me engano, um fabricante chama Terex, e aí ele tem uma extensão que você acopla num guindalto, aí daí você utiliza uma cadeirinha, ela é feita de vários bastões isolantes, para você, né, sentar naquela cadeirinha e você poder fazer um trabalho ao contato, que a gente vai ver mais para frente lá, né, em manutenção do sistema elétrico de potência, né. Métodos de manutenção, aí existe o método de manutenção, né, ao contato, tem o método ao potencial, o método à distância, né? Então, como se diz, cenas dos próximos capítulos e vocês já vão ver um spoiler aí no workshop. Então, voltando aqui, pessoal, eu não sei se eu sanei sua dúvida aí, né? Então, pessoal, assim, ó, vamos lá. Uma pergunta, vocês estão conseguindo acessar aqui o SCORM? Lembrando, ó, aqui, ó. Aí tem o SCORM da parte 1, que tem os desafios. Vocês que estão na live estão conseguindo acessar? Esse aqui que eu deixei aberto, ó. Quando você clica aqui, né? Esse conteúdo aqui, vocês estão conseguindo acessar ele e fazer os desafios que tem aqui. Então, sim ou não, pessoal?
Sim, eu Beleza. consegui acessar aqui. Sim, consegui. Não, beleza. É porque tá dando um delay aqui na transmissão. Não, beleza. Então, pessoal, ó, tem essa parte aqui de comunicação e informação, né, que ainda é um jump aqui lá da parte de comunicação moral e moral escrita, dados, trabalho em equipe. Eu falo isso bastante no curso lá de NR10, no curso de CEP, né, Sistema Elétrico de Potência. Tem essa parte aqui de matemática aplicada. Eu prefiro ministrar ela, a gente vê com a aplicação do conteúdo em si, né? Então, relembrando, gente, a gente fazendo aqui um recordar é viver aqui, lá de eletricidade, né, que geralmente a gente vê lá no terceiro ano do segundo grau, né? Então, nós temos, basicamente, se não me falha a memória, só diminuir o tamanho da pena aqui. Então, a eletricidade, pessoal, você tem, aí geralmente lá dependendo da escola que você estuda, né? Nós temos a eletroestática, nós temos a eletrodinâmica, e nós temos um terceiro que em muitas escolas esse conteúdo quase não é estudado, que são os princípios, dependendo aí da bibliografia, né, que a escola assume, né, é o eletromagnetismo, né? Então, pessoal, no terceiro ano lá do segundo grau, nós estudamos, né, nesses conceitos. Muitas escolas, no primeiro 6 meses, estudam eletrostática e nos últimos 6 meses, eletrodinâmica. Teve até um aluno uma vez que me falou, né, ele estudou em escola pública, né, e infelizmente na escola pública, né, o ensino, né, é bem menor, assim, o nível, né, é bem menor do que numa escola. A gente tem aqui em Goiânia, aqui, o Visão, o WR, né? Eles, só para vocês terem uma ideia, era o professor, o Física 1, por exemplo, né? É o para eletrostática, aí tinha um professor diferente para eletrodinâmica e um professor diferente para eletromagnetismo. Ou seja, no terceiro ano do segundo grau, você tem o quê? 3 professores, você vê 3 partes aqui da eletricidade ao mesmo tempo, né? Ou seja, ele consegue, antigamente era o vestibular, hoje é o Enem, né? Que é o vestibular de hoje aí. Então, o eletromagnetismo aqui, por exemplo, princípios de funcionamento de máquinas elétricas, né? Aí quando eu falo máquina elétrica, a gente tem que tomar cuidado, por quê? Uma máquina elétrica, se a gente for pegar ipsis literis lá no livro didático, né? Ele é um transdutor. Professor, o que que o senhor está falando? É de comer ou passar no cabelo? O transdutor, o que que ele vai fazer? Ele vai pegar a energia de uma forma e transformar ela em outra. Nossa, professor, parabéns. Sua mãe não te vende, não? Não entendi nada do que o senhor falou. Por exemplo, um transformador, já a gente fazendo spoiler aqui, ó. Esse é um símbolo de um transformador em um projeto, né? Em um projeto, em um livro didático aí. Tem outro símbolo também. Em projetos, um triângulo. Aí você coloca esse símbolo aqui, ó. Esse triângulo, se eu ver ele em um projeto de distribuição, ele é um transformador. É óbvio que vai ter uma legenda aqui de lado, né, com esse desenho falando, ó, um triangulinho é um transformador e esse símbolo é o símbolo de aterramento, ou seja, é um transformador com neutro aterrado. Então, lá no projeto, geralmente nas normas, né, a gente vê esse desenho aqui que faz parte
de um conceito que a gente também estuda aqui em eletricidade básica, né? O conceito, né, de ligações aqui, ó, no primário do transformador, lá do distribuição, é uma ligação em estrela não, em triângulo. Daí as fases A, B e C, né, chegam aqui no primário do transformador. Mas aí muitos desenhos que a gente vê em projeto, em norma técnica, esse desenho, ele é o quê? Ele só aparece isso aqui, ó, 2 círculos. Às vezes eles colocam um círculo maior, né? Que para a gente subentender que é o primário, que é o nível de tensão é maior. E do outro lado eles colocam um círculo menor para a gente subentender que é o secundário. E o transdutor, o que que ele faz? Ele transforma a energia elétrica, vai passar pelas bobinas do transformador. Por isso que, no geral, a gente chama ele de uma máquina elétrica, né? E o transformador, ele é um transdutor, ou seja, ele é uma máquina elétrica estática. Aí por quê, professor? Ele pega a energia elétrica, por exemplo, aqui, ó, 13,8 kilovolts. Ele pega energia elétrica, daí essa energia elétrica ela vai se converter em energia magnética. A energia magnética é um dos efeitos que a gente estuda aqui, ó, em eletromagnetismo. Todo condutor elétrico, desse condutor vai emanar campo magnético. Se eu tenho potencial elétrico fluindo por esse condutor, quando eu falo condutor, pode ser um fio, pode ser um cabo e pode ser também um barramento, aqueles barramentos que a gente vê em quadro de distribuição, né? Tem um barramento, o clássico é aquele barramentozinho que ele parece com uma régua, né? Aqueles de cobre, né? Ele é retangular. Isso aqui é um exemplo de barramento. Aí você tem o barramento da fase A, barramento da fase B, fase C, o barramento de neutro, o barramento do terra. Existe um outro conceito, né, que você faz um barramento em que você equipotencializa, né, o neutro e o terra, né, no, na, na haste de aterramento que fica enterrada lá na caixa de inspeção, né? Então, é o conceito de barramento de equipotencialização, o BEP, né? Então, todos esses conceitos, pessoal, né? Então, ó, o transformador, ele é um transdutor, ou seja, ele transforma a energia aqui num potencial elétrico de 13.800 volts, ou 13,8 quilovolts. A gente vai ver aqui na área da eletrotécnica, né, na área da engenharia elétrica, a utilização do termo, o quilo, o mega, sempre múltiplos de 3, né, que o pessoal o pessoal às vezes faz até um erro, né? Existe a notação científica e existe a notação científica dedicada a variáveis, né, da engenharia, que aí são múltiplos, né, de 3 aqui, não necessariamente ele precisa ser uma notação científica, porque o algarismo, esse daqui, ó, por exemplo, a notação científica é um número A, por exemplo, ó, vezes 10, você vai colocar ele na base de 10, né? Sei lá, elevado a x. E esse A aqui, ele tem que estar entre 0 e 10. Quando a gente põe no intervalo aqui, não põe o igual, né? Então ele vai ser 0, alguma coisa, né? Ou seja, 2, alguma coisa, vezes 10 elevado, né? Se for um número muito grande, vai ser o quê? Um natural, né? Um inteiro, vamos dizer assim, um inteiro positivo, né? Se for um número, um dimensionamento muito grande, né? Para eu não colocar esse número gigantesco, ele ali na calculadora, ou até, né, quando o pessoal fazia os cálculos tudo na mão, né? Eu vou transformar ele para uma potência de 10, né? Com o x aqui é um número inteiro positivo, igual esse aqui, ó.
Aí, no caso, eu teria que mover a vírgula aqui para ficar nesse intervalo. Se ele for puramente notação científica. Então, lá no, se eu não me engano, acho que na quinta série, a gente aprende isso, essa questão aqui de notação científica. Agora, quando lidamos com números muito pequenos, principalmente aqui em eletrostática, você estuda, né, o que que é a eletricidade, né? Por que que essa matéria eletricidade, ela não se chama proticidade, por exemplo? Porque o pessoal estuda, né, os efeitos dos elétrons nos materiais, né? Nós temos basicamente materiais condutores e materiais isolantes. Existe uma característica especial no material condutor, existe uma característica especial no isolante, né, que mostra que ele é isolante, né? Daí a gente vai ver alguns conceitos aqui, né, de número quântico primário, número quântico secundário, lembra lá de química, né? Mas a gente vai passar, né, nesses conceitos para a gente poder o quê? Expressar esses números muito pequenos, né? Quando a gente fala de força eletrostática, potencial elétrico, daí o pessoal monta experimentos, né? Geralmente eles utilizam esferas, né? Daí a gente tem no laboratório, geralmente, o experimento lá da esfera de Van de Graaff, né? Esse experimento, né? Você vai eletrizar essa esfera. O ideal nesses experimentos, né? No método científico, você utilizar um corpo em que ele tem a geometria. Ó, se a gente pensar aqui, ó, a esfera, ela tem o quê? Uma simetria bilateral, ou seja, um lado da esfera é igual ao outro, e tem simetria longitudinal lá. Pegar emprestado os conceitos lá da medicina, né? Então, ele é simétrico. E nos estudos de eletrostática, né, o pessoal que estudou sobre isso, né, os físicos, né, eles descobriram que as cargas elétricas no estudo da eletrostática, né, eles descobriram que as cargas elétricas elas se espalham de forma uniforme em objetos, né, que eles têm a geometria, né, eles tanto a simetria que é a esfera, né, que tem a geometria perfeita, tanto a simetria bilateral como a longitudinal. Um ser humano, por exemplo, ele tem até uma simetria aqui, né, bilateral, né? De um lado aqui do ser humano é igual ao outro, mas a longitudinal aqui já é diferente. Mesmo o ser humano tendo essa simetria, a gente percebe, ó, que nos nossos apêndices aí, ó, nossas mãos aqui, ó. Esse aqui não tá parecendo um ser humano, não, tá parecendo o Fred Krueger, né? Eles descobriram que em objetos que não têm essa simetria igual à esfera, eles descobriram que esses objetos aqui, ó, eles, né, têm pontas e as cargas elétricas, né, da eletrostática aqui, nos vários experimentos que a gente vai comentar aqui, né, hoje eu estou fazendo só uma introdução aqui, que a gente vai comentar, eles descobriram que as cargas elétricas, elas se acumulam mais nas pontas, ou seja, pessoal, se você vier aqui, ó, na esfera de Van de Graaff, igual eu tenho aqui, ó. Só um minutinho, pessoal. É porque o aluno falou que é porque o pessoal estava entrando em comunicação oral escrita, entendeu? Eu já examinava, É. E esse aqui é o professor do presencial, que é para você entrar em contato com ele, e é uma pedindo para o alinhamento, se você gravar. Ok, obrigado, viu, Luciano? Então, pessoal, aqui, ó. Esse aqui é um vídeo. Isso aqui é uma esfera de Van de Graaff, ó, só para a gente contextualizar aqui, ó. É esse experimento aqui, ó. Basicamente, você tem uma correia aqui, e aí a gente vai ver melhor. Vamos repassar sobre a teoria, né? Nós temos os métodos de eletrização, né? Então, ele vai sofrer aqui esse pente metálico aqui, ó, né? Com essa correia aqui, vai ter uma eletrização por atrito.
Daí, ó, essa esfera aqui, ó, ela fica literalmente isolada do restante da correia aqui e fica em contato, né, um outro pente aqui, ó, com a parte interna dessa esfera aqui. Beleza, professor, entendi. Então essa esfera ela é oca aqui, ó, por isso que tem esse cano aqui montado aqui, ó. Então vai eletrizar por atrito essa correia aqui. Depois vai haver uma eletrização por indução, ou seja, não essa correia ela não vai tocar esse pente aqui e essa esfera vai ficar eletrizada, vai ficar com potencial elétrico. Só para vocês terem uma ideia, quando eu fiz a matéria lá de Física 3, né, na faculdade, a gente lidou com uma esfera dessas aqui e tinha cerca de 50.000 volts. Espera aí, professor. Se não me falha a memória, na tomada, né, a fase tem 220, dependendo da região, tem 127 volts, né? Professor, 50.000 volts é muito maior. E pensa, a gente estava cortando a agulha lá no laboratório, lá morrendo de medo. Aí o professor pegou e falou, ó, aí é lógico, né? Tinha um tapete de borracha aqui no chão. Aí o professor falou, brincou com a gente, né? Quem que vai tocar primeiro nessa esfera aqui? Ela chegou ao nível de 50.000 volts, só que é uma eletricidade estática. Qual que é a diferença de uma eletricidade estática para uma dinâmica? Uma dinâmica, por exemplo, eu pego lá uma tomada, né? Conecto no ponto de entrada, no secundário, né, do transformador de uma concessionária e qualquer que tenha a fase 220 volts, que por sua vez está ligada na distribuição, que vai estar ligada num transformador de potência, que vai estar ligado na transmissão, que vai vir lá da geração. Ou seja, quando eu conecto um aparelho ali na tensão de 220 e ele foi projetado para receber essa tensão, eu vou ter, né, além do potencial elétrico, na hora que eu fechar o circuito, eu vou ter um fluxo ininterrupto de potencial elétrico. Ou seja, eu vou ter os princípios da eletrodinâmica, eu vou ter uma fonte, entre aspas, infinita, né, que está vindo lá de uma hidrelétrica ou de uma termoelétrica, independente lá da fonte, né? Na eletrodinâmica, eu parto do pressuposto que eu tenho uma fonte infinita, né, de energia, né, de potencial elétrico. Já na eletrostática, essa fonte é apenas esse processo de eletrização. Então, momentaneamente, eu vou me eletrizar, né, com 50.000 volts, porém não vai ser o suficiente, né, para me eletrocutar, por exemplo. Eu vou sentir uma dor, obviamente, ainda mais se eu tiver um machucado, ainda mais se eu tiver descalço, aí piorou, né? Então eu vou sentir, né, ó, como dizia minha mãe, um pescotapa, né? Eu vou sentir, né? Só que não vai ser o suficiente para eu me eletrocutar, porque essas cargas foram acumuladas aqui e eu não tenho uma fonte infinita. Mesmo se eu continuasse o processo de eletrização aqui, né? Esse processo de eletrização por atrito e o outro aqui por indução, ele não é um processo muito eficiente de gerar cargas, tanto que ele gera cargas elétricas, né, eletrostáticas, ou seja, de baixo potencial elétrico e de baixo potencial, né, de fluxo ordenado de elétrico, que a gente vai descobrir mais na frente que é o quê? Que é corrente elétrica, né? Então, existem alguns conceitos aqui que são chaves para a gente entender esses princípios aqui. Só para... Eu não estou compartilhando o áudio aqui com vocês. Vocês estão vendo aqui, ó. O pessoal descobriu em laboratório, né? Primeiro eles fizeram experimentos, né, com corpos regulares aqui, igual o exemplo aqui da esfera. Ou seja, toda a carga elétrica, ela se espalha nesse corpo de forma, né, uniforme, vamos dizer assim, eles estão ali numa mesma quantidade em volta da esfera. E eles descobriram uma coisa interessante. O que, professor? Eles descobriram que essas cargas aqui, ó, que estão acumuladas na esfera,
aqui ela foi ligada aqui, ó, ela se acumula na superfície externa dessa esfera. Por exemplo, se você viesse aqui e colocasse a mão no lado interno da esfera, o potencial elétrico, né, igual no livro de física eles utilizam isso, né? O potencial elétrico, que é uma variável vetorial, né, é igual a zero nessa parte interna aqui. Já o potencial elétrico na parte externa, ele é diferente de zero. O que quer dizer isso em física? Ele tem um valor. No caso do experimento que eu citei, né, é um potencial elétrico o quê? De 50 mil volts de tensão, né? De tensão eletrostática. Agora, quando a gente pega um corpo irregular, ele tem até simetria, mas, ou seja, a sua geometria, ela não é regular. Eles descobriram uma coisa interessante, isso fazendo tudo em laboratório. Eles descobriram, aí eles pegaram, né, corpos, por exemplo, igual esse barramento aqui, né, pontas, igual os experimentos lá do Benjamin Franklin, né, o famoso pé de galinha que o pessoal chama, né, o captor Franklin, né, o primeiro modelo, ele era uma esfera e ele tinha umas espécies, assim, de garras, né, na ponta dele aqui, né. Hoje em dia, o captor Franklin, né, ele tem 3 pontas aqui, e ele faz parte de um sistema maior que é chamado de SPDA. Que, se a gente for, assim, discorrer ele aqui, é um sistema de proteção contra descargas atmosféricas. E esse sistema, por exemplo, ele tem um motivo de ter esse captor, né? Ou seja, num sistema aí de aterramento, né? Eu até brinco com o pessoal aí, onde eu tenho SPDA, eu deveria chamar o para-raio, na verdade, de chama-raio. Por quê? Porque a descarga elétrica, né, provinda aí de uma descarga atmosférica, a probabilidade dela, primeiro, né, vamos supor, você tem uma edificação aqui, ó. Você tem um prédiozinho aqui, ó, de sei lá, 7 andares aqui. Aí um sistema de proteção contra descargas atmosféricas, ele tem a captação, que é um captor Franklin, né, por exemplo. Ele tem, eu vou até pôr numa cor diferente aqui. Ele tem a captação, ele tem as descidas. Aí você coloca, né, uns isoladores aqui, ó. Essa descida ela pode ser externa, ou eu posso aproveitar as ferragens da edificação dos pilares aqui, que o pessoal chama de rebar. Eu posso aproveitar essas ferragens aqui, ó, e descer no próprio pilar. Existe um tipo de estaca que é chamado de estaca Frank. Ele tem um pilar aqui do prédio, por exemplo, aqui, ó. Você tem as colunas, vamos fazer de conta que esse prédio tem os pilares aqui, ó, de 4 pilares aqui. Então, ele pega essa ferragem aqui, aproveita, você vai descer o sistema de captação, que é chamado de captação natural, e ele vai ser dissipado, a descarga, numa treliça que fica logo abaixo aqui. Essa estaca chamada Frank, ela tem parte dela é de concreto armado, e a parte final, a ferragem, ela é exposta diretamente enfincada no solo. Daí a descarga elétrica, ou ela pode descer naturalmente pelas ferragens da edificação, ou pode descer pelas estruturas aqui que você monta. Então, aqui é a parte de captar, você capta o raio, depois você faz a descida, aí aqui, ó, você instala em pontos estratégicos o que o pessoal chama de caixa de inspeção. Essa caixa de inspeção, quando você vai fazer um laudo de aterramento, por exemplo, vai verificar se a resistência elétrica, olha um conceito aqui da eletricidade, se a resistência elétrica dessa haste que está enfincada aqui, ó, ela está num valor, por exemplo, existe uma lenda urbana aí que
a resistência ideal de um sistema de aterramento, essa parte de baixo aqui é o aterramento. O SPDA é a junção da captação, da descida e da haste enfincada no solo, ou então da descida natural, né? Tem essas duas possibilidades aqui na edificação, né? Então, é a junção da captação, da descida e do escoamento. Que aí nessa caixa, deixa eu desenhar uma caixa aqui mais longe aqui, ó. Nessa caixa de inspeção, essa descarga atmosférica, ela vai ser o quê? Ela vai ser dissipada aqui no solo e vai haver a formação do que o pessoal chama, né? Na eletricidade a gente vê um pouco disso aqui, né? De superfícies equipotenciais. Então, o para-raio, na verdade, ele deveria se chamar chama-raio. Por quê? Ele é montado no alto da edificação. Geralmente, as edificações são maiores do que, por exemplo, o que a gente tem na paisagem? Nós temos árvores, nós temos pessoas, nós temos os postes de distribuição, né? O poste maior de distribuição é o de 14 metros, só que fica enterrado aqui no solo, dos 14, fica enterrado 2 metros, através de um cálculo que é chamado cálculo de engastamento. A gente vai ver isso mais para frente. Então, dos 14 metros, 2 fica enterrado e 12 fica para fora, ou seja, a maior rede de distribuição, né, o poste mais alto que a gente vai encontrar é um poste de 12 metros, né? Então, esses são os outros elementos da paisagem que tem uma altura considerada. Então, o sistema de SPDA, ele se baseia o quê? Eu tenho que instalar ele no ponto mais alto, porque se uma descarga atmosférica, né, eu tenho uma nuvem aqui que ela está o quê? Eu tenho condições adversas, ou seja, ela tem o chamado cumulonimbus, ou seja, a probabilidade de haver uma descarga elétrica, uma diferença de potencial entre a nuvem e o solo é grande. Então, esse captor, ele vai o quê? Está numa altura maior, porque se cair uma descarga elétrica aqui, em vez dela cair no poste, ou cair em uma árvore, ou cair em uma pessoa, ela vai cair no ponto mais alto, que é o quê? Acima da edificação. Primeiro ponto. Segundo ponto, nesses experimentos aqui, lá em eletricidade eletrostática, eles descobriram algo curioso. Num corpo aqui, né, igual aqui está o pai dessa criança aqui, ó, eles fizeram aqui esse experimento, ó. Vocês estão percebendo uma coisa estranha aqui, ó? O cabelo da menina está começando a levantar, né? Tá parecendo o Shiryu de dragão, né? Cólera do dragão, né? Então, vocês estão vendo que a carga elétrica aqui, ó, se a gente pudesse enxergar, deixa eu pausar aqui. Se a gente pudesse enxergar aqui, ó, deixa eu habilitar o desenho aqui novamente aqui. Se a gente pudesse enxergar aqui os elétrons fluindo, né? Então ele vai carregar a esfera aqui, né? Esses elétrons, se fosse um corpo, né, regular, né, igual uma esfera, todos os elétrons eles iam acumular de forma uniforme aqui no corpo, né? No caso aqui no corpo dessa criança. Só o que está acontecendo? Provavelmente quem está segurando ela aqui, ele está isolado aqui do solo, ou seja, se ele tivesse descalço, o cabelo dela nem ia chegar a levantar. Toda descarga eletrostática ela ia para o solo. Então, ele está sendo impedida de ser o quê? Levada para o solo aqui. Então, a descarga, as cargas eletrostáticas, elas estão imersas aqui nesse corpo, só que elas têm a tendência de acumular nas pontas, ó, ou seja, a maior quantidade de carga elétrica está ficando nas pontas dos dedos, está ficando, por exemplo, aqui, ó, na ponta do nariz aqui da criança, nessa ponta, aqui, ó, no cabelo. Por isso que o cabelo, né, ele está se levantando aqui, ó. Então, a maior parte, né, a quantidade de elétrons maior aqui, ela está se acumulando aqui no cabelo.
Então, eles descobriram que geometrias irregulares, ou seja, geometrias pontiagudas, elas tinham a tendência de acumular mais carga elétrica. Daí, inteligentemente, lá o Benjamin Franklin, né? Ele pensou, ele falou, então o sistema de para-raio, né? Ele chama para-raio porque ele vai impedir do raio ir em uma pessoa ou em uma parte aqui da edificação, sendo montado na parte mais alta aqui. Por isso que ele tem esse formato aqui, por isso que ele é fino, porque a probabilidade de acumular cargas, né, ela vai o quê? Tá na ponta desse objeto aqui. E outro fator, né, lembra que eu falei, ele vai ser montado o mais alto possível, ou seja, o mais próximo, vamos dizer assim, da nuvem. Ele vai ser pontudo, porque as cargas vão se acumular, vão ser atraídas, né? Existe algo inerente, ou seja, existe alguma característica desse objeto, por ele ser pontudo aqui, que essas cargas elas se acumulam nas pontas dele. Então, por isso que o captor ele é o quê? Ele é pontudo. Um terceiro fator, esse captor ele tem que ser um objeto metálico. Descobriram que objetos metálicos são excelentes para conduzir a eletricidade, assim como objetos metálicos são excelentes para conduzir calor, né? O fluxo lá de calor, né? Por exemplo, existem umas teorias aí, por exemplo, as transformadas de Fourier, né? Que é um estudo aí mais avançado na parte da matemática, no caso aí para engenharia, né? O Fourier, né, esse cientista, ele estudou o efeito da condução, né, principalmente da condução em objetos, né, em objetos metálicos, como que esse calor se propaga. Daí ele cunhou esse termo de condução. E, e por sinal, as mesmas equações, pasmem, gente, o tanto que a física é uma coisa interessante. As mesmas equações que eu consigo descrever o fluxo de calor numa barra metálica, por exemplo, né? A teoria lá da dilatação linear, dilatação superficial, dilatação volumétrica, né? As mesmas equações que eu modelo matematicamente o fluxo de calor, elas servem também para modelar o fluxo de eletricidade, o potencial elétrico, as correntes elétricas que fluem nesses objetos aí, nos objetos condutores, né? E por sinal, as mesmas equações, pasmem, né? Quase todo mundo aí, hoje em dia, né? Todo mundo tem sei lá, um smartphone, né? Então, pasmem, gente, os mesmos princípios de condução de calor, condução, né, de potencial elétrico, eletricidade, servem também para a condução de sinais, né, sinais de dados. Professor, sim, pois não. Eu teria duas perguntas para lhe fazer. Sim, pois não. A primeira, até ontem na fábrica a gente teve um treinamento de plataforma elevatória, né? Aí o professor foi citado um dos a PTA, né? Isso. O cuidado que a gente deve ter com o serviço em altura, não aproximar na rede elétrica, né? Sim. Tá. No momento que tem uma alimentação na rede elétrica e tal, se eu chegar, tipo assim, posso dar um exemplo, a rede elétrica cria tipo um campo de eletricidade, né? Isso. Porque, assim, o condutor, ele não conduz apenas a eletricidade, né? A gente tem essa falsa impressão. Na verdade, em volta desse condutor vai haver, né? Deixa eu pegar uma cor diferente aqui para destacar. Então, você tem um condutor aqui, ó. Isso. Condutor de energia. Daí, ele tem potencial elétrico, sei lá, 220 volts. E aí, obviamente, vai haver fluxo ordenado que o pessoal chama de corrente elétrica, sei lá, 20 amperes. Ele vai criar um campo, né? Daí, quando eu tenho potencial elétrico no condutor fase, mesmo eu não tendo corrente elétrica, que eu só vou ter corrente se eu ligar um equipamento, por exemplo, né?
liguei o equipamento, eu vou ter corrente elétrica. Se eu deixar o equipamento apenas alimentado, eu só vou ter potencial elétrico. Só vai haver fluxo de potência, ou seja, potencial e corrente elétrica, na hora que eu fecho o circuito, ok? Então, independente se eu tenho corrente elétrica, mas se eu tenho potencial elétrico, vai haver a formação de um campo eletromagnético aqui em volta, que o pessoal chama densidade de campo eletromagnético, proporcional ao potencial elétrico. Se aqui eu tenho um potencial numa fase A, sei lá, de 220 volts, eu vou ter um campo eletromagnético. Na verdade, eu vou ter o que o pessoal chama de linhas de campo eletromagnético. Por isso que eles chamam de densidade de campo. E essas linhas de campo eletromagnético, semelhantes às de um ímã, né, que na verdade, quando os elétrons eles fluem ou eles se libertam, eles recebem energia potencial elétrica, né? Quando eu falo assim, ó, fulano de tal tem potencial, quer dizer que ele pode, né? Ele pode, por exemplo, ele tem potencial para ser um engenheiro, né? Ah, porque eu percebi habilidades nele, né? De matemática, o cara sabe muito física, sabe muito a parte operacional, ou seja, ele tem potencial. Agora, se ele não fizer o curso de engenharia elétrica, por exemplo, ele nunca vai ser engenheiro, né? Ou seja, potencial ele tem o conhecimento, é igual o potencial elétrico. Eu tenho 220 volts aqui, agora, se eu não fechar o circuito, eu não vou ter corrente elétrica. Porém, na hora que eu tenho potencial elétrico aqui, a gente vai ver mais para frente, a gente vai ver a questão aí do modelo atômico. Esses elétrons, né, o elétron lá no cobre, por exemplo, aqui, ó, se não me falha a memória, o número atômico dele é 29 aqui, ó. Na última camada, que o pessoal chama camada de valência aqui, ó, esses elétrons de valência eles vão ficar com energia potencial elétrica. Existe até uma equação que a gente calcula isso nos estudos aqui de eletrostática. Então, esse elétron livre, ele vai ficar potencializado. O que é potencializado? Ele vai se desprender dos outros 28 elétrons que estão aqui fazendo a nuvem eletrônica dentro do condutor. Então, ele, individualmente, ele vai liberar, vou até mudar a cor aqui, ó. Esse laranja aqui, ó. Ele vai, aqui é o elétron, né? Esse laranjinho aqui, ó. Ele vai liberar um campo eletromagnético aqui. E o pessoal estudando, fazendo as modelagens lá nos estudos de eletrostática, descobriu que o elétron, o pesquisador, ele chamou o elétron de ímã elementar. O elétron, na hora que ele se desprende, ele possui o quê? Polaridade, assim como o ímã, que a gente estuda lá em eletromagnetismo. Então, na hora que eu potencializo, ou seja, que eu aplico tensão em um condutor de 220 volts, esse elétron livre, dependendo do tipo de material que eu tenho aqui no condutor, ele vai liberar um campo magnético e ele vai ficar com um polo norte e um polo sul aqui. Ah, então quer dizer que todos esses elétrons aqui juntos vão liberar o quê? Um campo eletromagnético em volta aqui do condutor. Aí, se você está numa PTA, por exemplo, e PTA, né, é aquela que tem uma tesoura, né? Que aí você só... Ou é aquela que tem um braço? Tem as articuladas, tesoura... Isso, tem a articulada que tem um braço, né? Tem aquela que é uma tesoura, né? Que ela só eleva você para você fazer a manutenção no local mais alto, né? Então, toda a parte dela é basicamente o que? É ferragem. Então, mesmo você estando, ainda mais se você tiver num circuito lá de 13.8, por exemplo. Só para você ter uma ideia, se não me falha a memória, lá a 13.8, em cada fase tem 7.965 volts. A distância aqui, ó, de influência do campo eletromagnético, se não me falha a memória, em média, dá mais ou menos 60 centímetros. Não dá isso tudo, não, mas em média. Então, quer dizer que se você tiver numa PTA, né, nessa articulada lá, tem a base, aí tem aqui, né, E se você chegar próximo de uma rede de média tensão, uns 60 centímetros, você vai sofrer influência
desse potencial elétrico que está aqui no cabo, e aí ele pode te eletrocutar, né? Ele pode literalmente, né, dar um arco elétrico entre o cabo e a parte ali do cesto ali da PTA, né? Por isso, então, professor, que às vezes a gente escuta no noticiário, geralmente em fazendas, né? Caiu um raio numa fazenda tal e matou, no raio, matou 10 cabeças de gado. Então, onde que caiu esse raio, geralmente a distância ele ficou energizada, criou-se um campo magnético e automaticamente, assim, foi eletrocutado também, os animais, no caso. Isso. Não, e outra, ó, o tanto que é louco, né? Por isso que existe o transformador, igual eu falei aqui. Eu tenho um potencial elétrico desse lado aqui, deixa eu mudar a cor, né? Eu tenho um potencial elétrico desse lado aqui, ó. Aí eu vou ter um eletroímã que a gente estuda melhor em eletromagnetismo, né? Princípios de eletromagnetismo. Esse potencial elétrico aqui, ele vai viajar dentro da armadura do transformador e vai gerar um campo magnético. Porque, como se diz, vamos dar uma de telecurso segundo grau. Vamos pensar um pouco. Se eu tenho um potencial elétrico num cabo, eu libero o campo magnético, esse campo magnético é um ímã, né, professor? É igual aqueles ímã que a gente tem, ímã de geladeira ou ímã de alto-falante, né? Tem polo norte e polo sul. E daí? Só que esse ímã aqui, ele é diferente do ímã que ele é extraído lá da magnetita, né? É o óxido de ferro 3. Na verdade, a magnetita é o minério de ferro em que ele é oxidado, o termo mais leigo, né? Ele é enferrujado, só que a uma alta temperatura e alta pressão. Dá para você criar um ímã, né? Um ímã sem ser natural, né? Um ímã usando o que o pessoal chama de autoclave, né? Um autoforno. Daí você pega o minério de ferro, aplica uma alta temperatura, alta pressão, né? E dentro dessa autoclave aqui, esse minério de ferro ele vai enferrujar. A diferença é que ele enferrujando, você aplicando muita pressão e aplicando uma temperatura muito alta, esse minério de ferro ele vai ficar frágil, né? Ele vai ficar com aquela coloração semelhante lá o do ímã, né? A magnetita, né? Só que ele vai o quê? Liberar, né? Parte dos elétrons lá do minério de ferro, ele vai liberar campo magnético. E esse campo magnético é um campo estático, diferente num condutor elétrico que os elétrons estão aqui viajando. Eles estão, por isso que chama de eletrodinâmica, né? Quando a gente estuda circuitos elétricos, princípio funcionamento de dispositivos eletroeletrônicos, né? Esse ímã, que a diferença da magnetita, que o campo eletromagnético que ela libera, ele é estático, ele é parado. Aqui não. O elétron está em movimento. Enquanto ele está em movimento, ele está liberando um campo magnético. Cada elétron desse que está em movimento, elétron livre, ou seja, os 28 elétrons continuam lá entre os átomos de cobre, mantendo a coesão, a estrutura da matéria. O 29º elétron, que é o elétron livre, é ele que vai provocar a corrente elétrica, é ele que vai liberar o campo eletromagnético. E por esse campo eletromagnético ele ser dinâmico, né? Ele vai liberar campo magnético e vai acontecer um fenômeno interessante. Na hora que ele libera o campo magnético, esse campo magnético ele vai interagir com tudo que é metálico e daí vai acontecer a indução eletromagnética, ou seja, o elétron que causa o quê? Eletrocução, ou seja, o choque na gente, né? Ele libera campo magnético. Esse campo magnético liberado aqui, ele vai influenciar nos elétrons dos outros objetos metálicos, no caso da estrutura metálica lá da PTA, né? E daí ele vai estimular, né, os elétrons livres dessa estrutura que estão estáticos a o quê? A receber energia potencial, né, elétrica. E se essa PTA ela tiver, né, em contato com uma estrutura, né, em contato ali com o solo, ele vai haver uma diferença de potencial. Professor, peraí.
Então, quer dizer que um condutor, um barramento, né, um fio energizado, tem potencial elétrico, ele libera campo magnético. Esse campo magnético influencia o outro elétron livre do outro objeto metálico ou até de um condutor, né? E essa influência vai gerar também o quê? Formação de energia potencial elétrica. É aquela mesma história, né? Eu sei que a mãe de vocês ou o pai deve ter falado, ó, uma maçã podre, né? Já ouviram esse ditado, né? Uma Sim. maçã podre estraga o quê? Toda a cesta, né? Ou seja, se tiver uma maçã podre e as outras maçãs estiver tudo boa, né? Acho que é o etileno que a maçã ali em decomposição ela vai liberar, né? Então ela vai fazer com que as outras maçãs apodreçam do mesmo jeito, né? Um condutor que tem potencial elétrico, ele vai influenciar outro objeto metálico, né, com uma indução que é chamada de eletromagnético. Esse campo magnético, ele vai gerar potencial elétrico nos elétrons daquela PTA, né, no caso do exemplo aí, né, Sim, ele vai professor. gerar energia potencial elétrica e se tiver diferença de potencial, essa estrutura tiver, né, próxima aqui ao solo, ou se tiver alguém até, o operador ali, tem algumas PTAs que o pessoal opera tanto ali lá do cesto, né, quanto ali na parte de baixo. Baixo. E aí Tá. ele tá em pé, em frente ali os controles, né? Ele vai gerar o quê? Além do potencial, o campo magnético do elétron vai gerar o quê? Energia potencial elétrica e, por sua vez, se tiver o quê? Em contato com o solo, essa energia potencial vai gerar corrente elétrica. Espera Certo. aí, professor. Então quer dizer que a eletricidade, os elétrons livres, eles geram um campo magnético, e se eu tiver um outro objeto metálico em que eu tenho um elétron livre e ele está aqui de boa, né? Ele não está potencializado. Esse campo elétrico dele aqui, ó, esse campo magnético, desculpa, né? Esse campo magnético vai interagir com ele e vai influenciar para ele liberar também campo magnético aqui, ó. Vai haver a formação, né, de polo norte e polo sul. E entenda uma coisa, eu já vou dar um spoiler aqui para a próxima aula. Lembrando, pessoal, a próxima aula é gravada, viu? Vocês vão receber o convite aí para participar do workshop. Então, próxima aula ela vai ser gravada, vai ser disponibilizada, e no próximo, né, no dia 23 aí, vocês vão... 23, deixa eu só confirmar aqui, né? Isso, na segunda aula, em vez de vocês conectarem aqui, vocês vão conectar no link lá do workshop. E a aula do dia 23, até eu vou pedir para o monitor, né, já deixar com esse número aqui, né, para vocês verem aqui na área de trabalho, né, a aula, né, aula do dia 16, aula do dia 23. Aí vocês já podem assistir ela, e no dia 23 vocês já vão estar liberados para assistir o workshop. E o primeiro dia vai ser, os outros vão ser legais, mas o primeiro dia, o que vai abrir lá com Hélio domingo às 19 horas, vai ser top, gente. Então, o elétron, ele vai gerar, né, uma influência eletromagnética no outro elétrico que está ali parado, sem potencial elétrico, de uma estrutura metálica ou de um cabo que nem está energizado, por exemplo, e aí ele vai formar o quê? Potencial elétrico. Então, a gente vai ver mais para frente que tem um experimento, a gente chama aí da regra da mão direita. O que é a regra da mão direita? Faz de conta que essa caneta que é um condutor, o dedão ele vai simbolizar a corrente elétrica que está fluindo no condutor, os outros dedos que abraçam o cabo é o campo eletromagnético que está em volta ali do cabo. Ou seja, isso. Aí, invisível. Quanto maior o potencial elétrico no condutor, maior seria a mão, né? Igual aquela menina lá do Boku no Hero, né? Que fica com a mão gigante, né? Então, maior vai ser o raio de risco. Esse raio em que, se eu tiver uma outra estrutura aqui, né? Um outro objeto aqui próximo, a influência eletromagnética desse vai o quê? Cobrir essa estrutura e pode gerar eletrocução.
né? Aí por isso que, por exemplo, o ideal é você não utilizar uma PTA. O pessoal, às vezes, eles contratam dependendo do serviço, né? Até um caminhão de cesto aéreo, só que ele é bem caro, viu? O aluguel dele por dia não é brincadeira, não. Então, dependendo do serviço, o pessoal contrata um caminhão de cesto aéreo para poder fazer uma manutenção, por exemplo. Por que essa da minha pergunta, né, professor, sobre relacionada à aula de hoje ali, né? Um exemplo. Porque às vezes, como a gente trabalha, eu acredito que os outros colegas também, né, que trabalham com manutenção, né? Ou os que pretendem estar com manutenção, tu vai fazer um trabalho meio que for mecânico, né? Mas nesse trabalho mecânico, onde você vai chegar, ali tem uma corrente elétrica, uma alimentação, né? Então, então, se tu se aproximar demais nessa alimentação, onde que passa a corrente elétrica, como você explicou, ele cria um campo magnético. Então, se tu invadir o território dele, tu pode levar um choque, ele ser eletrocutado. Isso. É o que no treinamento, que provavelmente muitos de vocês já fizeram, né? Ainda mais quem trabalha na área, é o de NR10, né? Aí tem o NR10, as 40 horas, e tem o CEP lá, mais 40 horas de treinamento. Professor, então, a influência eletromagnética, ela assim... E o pior para a gente é que é invisível, né? A gente não percebe. Sim. A gente só vai perceber se a gente pegar uma vara de manobra, colocar um detector de tensão, e tem até aqueles detectores de tensão que a gente põe no capacete também, né? Para ele já emitir um sinal sonoro. Aí, geralmente ele emite um sinal sonoro e uma luz. Aí você, opa, eu estou chegando perto de algo energizado aqui, né? Ver como é que a eletricidade ela é muito interessante, né? Então, pessoal, já estou vendo aqui que já passou da hora. Então, assim, o que eu vou focar no início aqui? Até essa aula que eu vou gravar aqui, eu vou aproveitar para eu mostrar os princípios, como já fica de spoiler para a próxima aula, né? Porque quando a gente estuda física, né, parece que o cara lá tá, sei lá, tá escovando o dente de manhã cedo, né, para sair para trabalhar ou para a escola, né? Aí de repente alguém fala Moisés, aí o quê? Moisés, resistência é igual a tensão dividido pela corrente. Parece que o Chico Xavier desceu nele. Vocês não têm essa impressão? Eu, pelo menos, quando eu fazia, né, quando eu estudava, a primeira vez que eu vi a matéria de física, né, eu tinha a impressão que o cara lá estava de boa e, de repente, desceu uma entidade, ou então Jesus Cristo desceu ali e falou: Ô, Jorginho, anota aí, resistência. Anota aí, Jorginho. Vai, meu filho. Resistência é igual a tensão dividido pela corrente. Não é esquisito? Por que que a primeira lei de Ohm não é, por exemplo, resistência, sei lá, é corrente dividido pela tensão? Ou, sei lá, corrente elevado ao quadrado mais tensão ao cubo dividido por 2. Por que que não é isso aqui? Por que que é necessariamente isso? E se vocês forem perceber, se vocês pegarem lá a matéria lá do primeiro ano do segundo grau, é a mecânica, né? A gente tem a cinemática, a gente tem a dinâmica, cinemática e dinâmica. No segundo grau, no segundo ano do segundo grau, a gente tem termologia, óptica, geométrica, estudo dos gases, né? E em eletricidade, a gente tem eletrostática, eletromagnetismo, eletrodinâmica. Muitas das formulações matemáticas, ou seja, dos modelos matemáticos, eles são nessa forma. Ou é uma teoria qualquer aí, ela fala que o fenômeno A, né, que poderia ser muito bem a resistência, né, é igual a B dividido por C. Ou ela fala que D, por exemplo, sei lá, multiplicado por F. Se vocês forem, tem alguns livros aí de física que geralmente no final deles existem aquele quilo de fórmula que a gente entra em depressão, né? Nossa, a gente vai ter que decorar isso tudo para passar no vestibular, né? Ou para fazer as provas aí dos cursos, né? Se vocês forem olhar, a maioria, não estou dizendo todas, mas a maioria das fórmulas
ela tem esse formato aqui. Ou é alguma coisa, um A é igual a B dividido por C, ou então D, né, é igual a E vezes F. Ou é alguma coisa dividido por outra, ou é alguma coisa multiplicada por outra. Se vocês forem perceber. E esse é um exemplo. Aí lá na faculdade, lá, por exemplo, se você for fazer um curso de física, existe uma matéria, se eu não me engano, hoje em dia, no segundo grau, ela é dada, chama análise dimensional, né? Ela dá um spoiler sobre isso. Mas, assim, melhor do que a análise dimensional, existe, né, um estudo aí, né? Até eu já discuti com alguns colegas, eu não sou físico de formação, né, mas eu conheço alguns, né, que chamam princípios matemáticos fundamentais da física. Lembra lá em trigonometria, que é até um dos assuntos aqui que a gente vai fazer o Recordar é Viver? Não tem a relação fundamental da trigonometria, né? A ao quadrado é igual a B ao quadrado, mais C ao quadrado. É. Esse princípio fundamental aí, né? Em um triângulo retângulo lá, né? Um triângulo pitagórico, em que a gente tem dois dos lados, né, desse triângulo aqui, que eles chamam de catetos, né? Se a gente for pegar aqui, ó, um ângulo, esse ângulo aqui, né? A gente tem o lado oposto, ou seja, o cateto oposto. Nós temos o cateto, ou seja, o lado adjacente ao ângulo. E geralmente num triângulo pitagórico, né, nós temos a hipotenusa, que seria, né, em tese aí, segundo a formulação, o lado maior, né? E esses princípios matemáticos aqui fundamentais para a gente fazer esses estudos, da mesma forma, existem princípios fundamentais matemáticos na física que explicam o porquê que a maioria das formulações são uma coisa dividida pela outra, ou uma coisa multiplicada pela outra aí, que daí, em um estudo mais avançado, em que aqui, né, não cabe no escopo aqui do curso de eletrotécnica, né, nós vamos descobrir também que eu posso fazer o que o pessoal chama, né, de o conceito aí de limites, conceito de derivado, conceito de cálculo, conceito de equações diferenciais. Existem muitas equações diferenciais que você pode reduzir elas a equações simples, né, equações de segundo grau, por exemplo, ou equações lineares, e você pode resolver uma série de problemas. Existe um problema clássico aí da física, que é o quê? O tempo em que uma xícara, por exemplo, né, um corpo com um líquido, ele leva o quê? Ele leva para resfriar, por exemplo. Esse mesmo princípio, ele é aplicado no pessoal lá que faz perícia, né, perícia criminal, né, para descobrir quanto tempo eles fazem, acho que o termo é esse, exumação do corpo, né, ele descobre quanto tempo que aquele corpo ali determinando, né, fazendo algumas medições, né, utilizando o método científico, quanto tempo que aquele corpo está ali. Ah, aí você vê lá na reportagem, encontraram o corpo de fulano de tal há 2 semanas, né, eles estimam que há 2 semanas. Eles utilizam essa equação, né, que ela vai, ela primeiro é uma equação diferencial, ela vai reduzir para uma equação exponencial, se eu não me engano, e ela vai modelar, né, matematicamente o fenômeno físico ali do resfriamento dos corpos, né? Então, existe muita coisa interessante na física, né, que parece que, né, o Chico Xavier, parece que Deus desceu e falou, ou resistência é igual a tensão dividido pela corrente. Aí ele some, aí o cara volta a si, né, ele escreve lá o livro de física, né? Existe essa questão. Então, já fazendo spoiler para a próxima aula, eu vou discutir esses princípios, né? Porque parece, eu não sei vocês, né? Mas assim, eu até chamo essa fase de papagaio, né? Vocês, quando, né, fizeram as provas lá do segundo grau, né, do primeiro ano, do segundo ano, terceiro ano, vocês não tinham a impressão que vocês tinham que decorar as fórmulas, né? Ah, não, eu decorei a fórmula, então eu sei física. Agora eu sou o Einstein, agora eu sou, né, o Maxwell da física, né? Eu decorei tudo. Vocês não pararam para pensar que
para aquelas equações, até essa aqui, ó, da primeira lei de Ohm, né? Existia alguém que teve um pensamento sobre condutores e chegou a essa conclusão. Ele chamou, né, essa característica do condutor elétrico de resistência elétrica. Daí ele falou que é a oposição à passagem de elétrons, né? Imagina se esse cidadão não tivesse existido. Como é que essa equação ia brotar? Ah, não, com certeza, professor. O Chico Xavier ia descer no vizinho dele lá. Não, a gente não. Aí eu chamo essa fase, quando a gente está estudando, principalmente lá no segundo grau, da fase papagaio. O que importa é a gente fazer vários exercícios, internalizar esses conceitos, e daí a gente, né? Eu, quando cheguei lá na faculdade, eu já estava, como se diz, na minha cabeça aqui, de cor e salteado, essas fórmulas aqui. Mas eu confesso que no início lá beleza, eu sei essa formulação, sei resolver 1 quilo de exercícios, sei fazer associações em série, associação em paralela, associações em mistas, mas assim, what the hell? Mas o que que esse resistor faz o que mesmo aí no equipamento? Ah, os resistores são geralmente equipamentos resistivos, que serve para você aquecer coisas, por exemplo, né? Você aproveita o quê? Você aproveita o efeito Joule, né? Ou seja, o efeito de aquecimento, que é algo negativo em um condutor elétrico, e daí para aquecer ele vira algo positivo, né? Ou seja, um defeito em um circuito elétrico é que quando você fecha o circuito e flui corrente elétrica, ele vai aquecer, naturalmente ele vai aquecer. Esse é o princípio da lâmpada, né? A lâmpada resistiva nossa lá, né? Ela tem um bulbo aqui, né? Ele é isolado, tem aquela antigona que nem é construída, mas aquela de vapor sódio, né? Ou você tem vácuo aqui, ou você tem um vapor sódio, por exemplo. Daí a corrente elétrica vai passar e ela vai ser tão alta que essa lâmpada vai se encandecer e iluminar o local, né? Esse é o conceito de uma luminária, né? Então a modelagem matemática, a modelagem física aqui, ela teve um princípio que o pessoal chama de princípio, né? Método científico. E esse método científico, né? Por isso que, não sei se vocês já ouviram, né? Até nesses podcasts aí da vida aí, né? O pessoal fala, o fulano, ele é um físico teórico. O que que é um físico teórico? Ele sabe os princípios, né? Princípios de eletricidade, princípios de propagação de calor, princípios dos gases, óptica geométrica, né? Relatividade, igual Einstein, né? Estudou, né? Eles têm esses conceitos e daí eles fazem experimentos controlados, né, dentro de um sistema ali e retiram observações matemáticas acerca daquele sistema de forma que eles possam modelar. Ou seja, quando eu estou fazendo um cálculo desse, eu estou pegando um condutor e ligando ele e vendo a corrente elétrica ali, literalmente? Não. Quando eu faço esse cálculo aqui, eu estou evitando eu desperdiçar equipamento, por exemplo. Imagina, se eu fosse, sei lá, um eletricista e eu fosse trabalhar para um cliente, aí o cliente pergunta, né? Geralmente o cliente, às vezes, né, dependendo do contrato que você faz, né, aí você fala, não, você vai fornecer o material, né? O meu preço vai ser tanto para instalar tantos pontos de força, por exemplo, né? Tomadas de uso específico, tomadas de uso geral. Eu vou cobrar tanto por ponto e o material vai ser por sua conta, né? Aí ele faz aquela pergunta que não quer calar, né? Ou que cabo que eu compro para colocar nessa instalação? Para iluminação, né? Para força. Aí você imagina se a gente fosse no achismo. Ah, não, sei lá, Chico Xavier me disse que o cabo é de 10 milímetros. Ah, beleza, né? É isso você pensando, né? É o cara, como é que você chegou nessa conclusão? Não sei, uma vozinha me disse aqui que o cabo é de 10 milímetros. Baixou o Chico Xavier e me falou. Não vai ser assim que você vai agir, né? Senão você vai estar sendo o quê? Mais um Zé Pica-Fio. Não sei se existe esse termo aí na sua região, aqui em Goiás, né? O pessoal chama de Zé Pica-Fio, Zé Faísca, né? Ou seja, o cara que do nada mete o louco e fala, não, para instalar aqui, coloca um cabo de 4 milímetros,
nessa residência aqui? Que cálculo que ele fez? O que ele pensou? Não pensou em nada. Se brincar, ele não sabe nem o que é eletricidade, se é de comer ou passar no cabelo. Então, existe um princípio matemático, existe um princípio Não físico. calculou a potência, né, do equipamento da Isso. casa, nada. Né? Aí é aquela história, né? Como é que ele calcula a potência? Vocês estão entendendo? É assim que a gente modela, né? Faz o projeto. Nós temos equações, essas equações, a gente tem variáveis aqui. Essas variáveis, elas vão te dar o quê? Um número. Esse número ali, ele vai ser praticamente assim, exato. A potência, por exemplo, do equipamento, você vai conseguir dimensionar o cabo, a proteção, o disjuntor, né? Se for um sistema de distribuição, você vai conseguir dimensionar o elo fusível lá da chave fusível, né? Então, assim, você utiliza princípios matemáticos e princípios físicos aplicados o quê? Aos fenômenos, no caso que a gente está estudando aqui, eletricidade. Então, na próxima aula, eu levantei essa questão para vocês, né? Como se diz, eu estou aqui para causar, né? Para vocês pensar, é mesmo. Bem que o professor falou, por que que muitas das teorias é uma coisa dividida pela outra? Alguns conceitos aí é algo, uma variável multiplicada por outro. Existe um conceito que é chamado de, eu vou dar um spoiler aqui, proporcionalidade. Existe a proporcionalidade direta e existe a proporcionalidade inversa. Desse pequeno conceito, um físico, né, o físico experimental, por exemplo, ele consegue o quê? Fazer ali, utilizando o método científico, faz um experimento, igual esse vídeo que eu mostrei aqui, né, da esfera de Van de Graaff, e aí ele tira algumas conclusões e ele consegue modelar matematicamente esse fenômeno. Porque pensa comigo, imagina se você vai fazer a instalação aí de um circuito e de uma residência, aí você fala para o cliente, não, compra cabo de 2,5. Aí você descobre que esse cabo de 2,5, o chuveiro o disjuntor tá caindo toda hora. Não, pega um monte de disjuntor aí de 10 amperes, por exemplo. Ou né, dependendo do fabricante, né? Tem uns de 15, tem uns de 16, né? Não, pega aí 1 quilo de disjuntor. Aí, para todos os circuitos, pega aí de 10 amperes. O cara foi o achismo, né? Foi o Chico Xavier que desceu nele e falou, né? Imagina, ele vai descobrir que esse disjuntor de 10, né, não vão suportar. Aí o que que ele vai falar? Não, agora compra de 20. Aí já pensou? Ele vai achando as coisas e vai falando para o cliente, não, agora compra um de 30, agora compra um de 40. Olha o tanto de dinheiro que ele vai gastar e que ele vai fazer o cliente dele gastar. Que confiabilidade é essa, né, que ele vai gerar, né? Que profissional é esse, né? Eu não posso nem dizer, né, nem dar essa alcunha de profissional para ele. Então existe o que? Uma simulação. Basicamente, o que? A física é uma simulação do mundo real, dos fenômenos aí da eletricidade, que você faz através de cálculo. Existem alguns programas aí, eu vou mostrar até um que você pode utilizar no próprio navegador aí, é o FET, acho que é FET Laboratórios, aquele de simulação é FET, né? FET Colorado. FET Colorado, é porque eu esqueci o nome aqui, meu colega me ajudou aqui. Então, ó, tem o FET Colorado, ou seja, ele pega esses mesmos princípios... Colorado aqui não. Depois eu vou mostrar o link para vocês, né? Aí lá vocês conseguem simular, ou seja, por que que aquela simulação ela existe, né? E ainda mais, por que que ela mostra, né, fidedignamente o fenômeno, né? Por que que ela consegue dimensionar, né, que falar que um circuito tal vai ter uma corrente de 20 amperes sem eu ligar esse circuito propriamente dito. Porque atrás do algoritmo, ou seja, das regras, né, o algoritmo é o quê? É uma fórmula. Se a gente for reduzir, né? Existem fórmulas lá no JavaScript, né? Dependendo aí. Front-end vai aparecer lá em conformidade com o programa que vai estar lá no back-end, lá no servidor, e ele vai fazer a simulação de um circuito e você vai poder dizer, né? Sem ligar, sem comprar cabo, né? Sem utilizar um ponto de força, né?
ou seja, praticamente sem nada, utilizando, né, apenas papel e caneta, ou utilizando, né, digitalmente aí um programa, e ele vai simular tudo para você e vai poder o quê? Te ajudar na confiabilidade profissional, né? Você, utilizando essas formulações, essas equações aqui, você vai economizar, né? Além de economizar tempo, você vai economizar dinheiro, porque você não vai fazer baseado no achismo, você vai fazer baseado o quê? Em um experimento, em uma formulação matemática, né, através da física. Beleza, pessoal? Deixa eu finalizar aqui a live, que hoje a gente passou um pouco aqui do tempo, mas foi interessante aqui, ó. Antes de eu finalizar aqui, pessoal, lembrando, deixa eu até compartilhar novamente a tela aqui, né? Lembrando, para não ficar dúvida, pessoal. Então, dia 23, a aula já vai estar gravada, já vai estar disponível aqui, né? E aí eu vou enviar o link aqui, ó, por esse balãozinho aqui, ó, vou enviar o link na sala de cada um de vocês, na de eletricidade, viu? Para vocês participarem aqui do, né, isso vai começar né, da segunda-feira até a outra segunda-feira aqui, né, o workshop Indústria 5.0, tá bom? Então, o recado está dado novamente, pessoal. Então, fiquem com Deus e até a nossa próxima web aula aí, tá bom? Já vou providenciar a gravação da próxima. Beleza? Fiquem com Deus.